Você fica com preguiça quando pensa que, nossa, vai ter que estudar gramática, eu vou ter que decorar um monte de coisa e te dá essa sensação? Se a resposta é sim, então você está no vídeo certo, porque hoje esse pensamento vai mudar. Hoje o assunto é como aprender inglês de forma natural e divertida. Muitas pessoas aprendem sim por prazer, mas a maioria delas aprende por obrigação. Aí como que a gente deixa o inglês mais divertido, né, para essas pessoas que aprendem por obrigação? É exatamente isso que você vai aprender hoje. E quais são os benefícios, né, de aprender inglês de forma natural e divertida? Eu vou falar para ti. O primeiro benefício é a motivação. Você tem duas opções de aprender inglês. Tem a opção chata e a opção divertida. Qual que é a opção mais motivadora, né, que vai te motivar mais? É claro que é a divertida. Mas é claro, né, que não dá também para ficar fluente em inglês só de forma divertida. Infelizmente, a vida não é tão fácil assim. Tem sim que mesclar com as partes chatas, mas com as técnicas divertidas que eu vou te ensinar hoje, teu aprendizado vai, ó, voar. O segundo benefício é a melhor absorção do conteúdo. Quando a região do nosso cérebro ligada ao prazer é ativada, a gente fica mais fértil, né? A nossa mente fica mais fértil. E aí a gente aprende as coisas e memoriza, né, com muito mais facilidade. O terceiro benefício é aprender de forma natural, igual as crianças. Como que as crianças aprendem? Ouvindo e repetindo. Sem regra e sem teoria, e é exatamente assim que a gente vai estudar hoje. E o quarto benefício, na minha opinião, o melhor deles é que você vai aprender inglês com coisas que você já faz no seu dia a dia. Ou seja, às vezes você nem precisa arrumar tempo para aprender inglês, é só você inserir as coisas já na sua rotina de um jeito bem mais natural. Mas vamos lá então para a primeira técnica, que é aprender inglês com filmes e séries. Uma coisa bem importante que eu tenho que te falar é filmes e séries dublados, esquece. Se você tem a mínima vontade de aprender inglês e você está assistindo as coisas dubladas, você está fazendo um pecado, não faz isso. Filmes e séries são uma ótima oportunidade para você aprender inglês e de uma forma divertida e natural também. Então não desperdice essa oportunidade, vai ser meio desconfortável sim no começo, mas eu te garanto que vai valer a pena. Nada na vida a gente consegue, né, sem esforço. Uma segunda coisa importante que eu tenho que te falar é que estudar é diferente de assistir. Se você só assistir, beleza, você já vai estar treinando ali o seu listening. Só que a gente aqui quer transformar isso em uma ferramenta de estudo. Então a gente vai dar um passo além aí. Eu já vou te ensinar como estudar, né, com filmes e séries, mas antes ainda tem uma terceira coisa bem importante, que é você saber escolher o filme ou série aí que você vai usar para estudar inglês. Tem que ser uma série do cotidiano. As 4 séries que eu sempre recomendo são How I Met Your Mother, Friends, The Office e Brooklyn Nine-Nine. E também você pode aprender inglês com desenhos animados, tipo Procurando Nemo, por exemplo. Mas nada de séries de época, tipo Vikings, ou então séries muito específicas, tipo Grey's Anatomy, né, que tem muita linguagem técnica. Não que você não possa assistir, né, só não é uma boa ideia ser uma ferramenta de estudo. Só isso. E não é obrigatório, mas seria bem interessante que seja uma série que você já assistiu antes, que você goste e que tenha os episódios aí, né, com no máximo uns 20 minutos. Você já vai entender o porquê. Se for uma série que você já assistiu antes, então você já está contextualizado, você já sabe sobre o que é aquela série. Se for uma série que você gosta, então é claro que você vai ter mais prazer em estudar, né? E se for uma série com episódios curtos, né, de uns 20 minutos, fica bem mais fácil de você digerir, porque senão vai ser uma sessão de estudos meio longa. E agora sim a gente vai para o método de estudo. Primeiro você tem que entender que vai ter que assistir a série 3 vezes, né, o episódio. A primeira vez com a legenda em português, né, para se contextualizar, saber sobre o que eles estão falando. Se você já assistiu essa série, então pode pular essa etapa. A segunda vez que você vai assistir é com a legenda em inglês. Isso vai aumentar bastante aí, né, a intensidade, o contato com o idioma. E a terceira vez você vai assistir em inglês e sem legenda nenhuma. Aqui você vai ter o apoio de expressões faciais, de entonação de voz, né, porque você vai estar prestando atenção somente na tela, sem precisar estar lendo nada. A ideia é que você pause bastante o vídeo, né, bastante o episódio, para você repetir as falas que eles estão falando quando você encontrar uma palavra, principalmente quando estiver assistindo com a legenda em inglês. Se você encontrar uma palavra que você não conhece, pesquisa ela no Google Imagens, pesquisa ela no Google Tradutor. Por que no Google Imagens, Gabriel? Porque aí o seu cérebro vai estar vendo sobre o que é aquela palavra. Então é muito mais fácil de memorizar quando ele associa a palavra com uma certa imagem.
Mas Gabriel, se eu não entender nada, eu vou ter que pesquisar todas as palavras? É assim que funciona? Não, aí você vai pesquisar somente aquilo que está aparecendo mais. Lembra lá, né, do método 80-20. Você vai focar naquilo que mais aparece para que você consiga evoluir muito mais rápido. Se a palavra está aparecendo muitas vezes, é porque ela é importante, então você tem que aprender essa palavra. E outra, se você já assistiu com a legenda em português, então você já vai saber do que se trata a maior parte aí, né, dos diálogos que acontecem na série. Esse também é um bom motivo de você assistir antes com a legenda em português. Com uma série de uns 20 minutos, a sua sessão de estudos vai levar entre 1 e 2 horas, né, dependendo aí do seu nível de inglês. É bastante tempo, só que você vai fazer isso tipo uma vez só por semana. Não dá para eu demonstrar aqui, né, como que seria isso, porque eu teria que mostrar a série e aí o YouTube tem uns problemas aí com direitos autorais. A segunda técnica de estudo divertido é estudar com livros. Os livros são de longe a ferramenta que você mais vai aprender vocabulário. E não dá para esquecer, né, que vocabulário é sim um dos principais pilares aí para você aprender qualquer idioma, né, e conseguir falar fluentemente. Sem vocabulário a comunicação fica bem limitada e é por isso, né, por causa da falta de vocabulário, que a gente trava, que a gente não sabe direito o que falar. Agora algumas considerações importantes aqui. Primeira consideração, quando você for escolher o livro que você vai usar, leva em conta o seu nível de inglês. Se você tem um nível bem básico, então você não vai pegar um livro de Shakespeare para estudar inglês. Você vai pegar livros infantis, né, livros mais curtos também. Senão toda hora você vai ter que parar para ir procurar todas as palavras e a ideia é ser divertido, né? Isso vai acabar ficando bem chato se você tiver que parar toda hora a sua leitura. E é claro, né, como o objetivo é deixar divertido, se você gostar do livro, é melhor ainda. A segunda observação aí, né, é você estudar tipo um parágrafo por vez, assim já é o suficiente. Isso vai deixar bem mais claro quando você vai começar e onde você vai terminar o seu estudo. E vai ser um estudo bem mais leve também, bem mais tranquilo. Então, nada de fazer um capítulo inteiro, né, em uma sessão só de estudo. Faz aí, eu falei um parágrafo por vez, né, mas se for um parágrafo tipo de 2 ou 3 linhas, aí claro que você tem que estudar mais. Leve em conta aí que seja uma sessão de estudo de uns 15 minutos. Então pode ser 1, 2 ou 3 parágrafos até aí, né, dependendo do parágrafo. E uma terceira observação é que você vai precisar de um caderno físico para fazer as anotações. Nada de ficar anotando no celular ou no Word, né, no computador, porque aí você vai ficar dependendo de correção, né, porque eles têm as ferramentas de correção de texto. Você não quer isso. Aí sempre que você achar uma palavra que você não conhece, você vai lá, pesquisa a tradução, vê lá no Google Imagens e além disso, né, faz 2 frases com essa palavra. Depois disso, você vai ler também, né, essas frases em voz alta para você estar treinando também o seu speaking. E também, como você vai estar fazendo 2 frases e colocando aquela palavra em um contexto, isso vai deixar muito mais difícil você esquecer aquela palavra que você acabou de aprender. Eu até usei esse método aí para estudar, eu estou aqui com o livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal em inglês, e eu anotei aqui, né, algumas palavras que eu não sabia, eu estava buscando justamente por essas palavras que eu não conhecia, e aí eu fiz aqui, por exemplo, da palavra grubby, que significa desorganizado, sujo, tipo um quarto desorganizado, a gente pode falar grubby room. E aí, né, eu montei aqui uma frase, poderia ter sido 2, para lembrar, né, dessa palavra aí. Então a frase foi: You can't have a grubby room in this house, son. Então eu pego, né, leio essa frase aí algumas vezes falando, né, com a voz alta mesmo, para que eu possa memorizar mais fácil isso. Eu também busquei no Google Imagens, né, a imagem lá de uma grubby room, né, de um quarto desorganizado, um quarto sujo. E aí a ideia do método, né, é que você leia, anote várias palavras, faça todo esse processo para que você aprenda o máximo de vocabulário possível. E um caminhão acabou de estacionar aqui do lado, então provavelmente apareceu aí no vídeo. Desconsidere esse barulho aí. E você percebeu, né, que com esse exercício aí você vai ter que pronunciar as palavras. E Gabriel, como que eu faço se eu não sei pronunciar tal palavra? Isso vai levar a gente para a nossa próxima técnica aí, né, de estudo,
que é através do Youglish. Gabriel, o que é o Youglish? O Youglish é tipo um buscador tipo o YouTube. Então você vai colocar lá uma palavra ou então uma frase e ele vai buscar centenas aí de vídeos com nativos do inglês falando exatamente aquilo lá que você procurou. É perfeito para você aprender a pronúncia de palavras novas e também para você treinar o seu listening. Bom, aqui a gente tem o Youglish, então, né? Aqui eu posso mudar o sotaque que eu quero. Então, no caso aqui, eu quero o sotaque americano, então eu coloco US. Aqui tem o do Reino Unido, o sotaque da Austrália, aqui tem vários outros também. No caso aqui, eu quero o sotaque americano e eu posso pesquisar, por exemplo, grubby. Então, vem aqui. Aí aqui, ó, vai aparecer vários vídeos, né, com a pessoa falando exatamente a palavra que eu queria. Então, aqui eu posso dar o play do vídeo, né, e ele vai continuar. Aqui eu posso acelerar. Então eu posso colocar numa velocidade mais rápida ou numa velocidade menor, se estiver muito rápido. Aqui eu consigo passar de vídeo, né, para outro vídeo que também esteja falando grubby. Aqui mais um. Aí vamos supor que eu deixei um tempo ali tocando vídeo e eu quero voltar lá para aquela parte. Então eu clico aqui de novo e ele vai voltar lá no início onde estava falando exatamente o grubby. A quarta forma divertida de você aprender inglês é através dos grupos de conversação. Tem alguns benefícios naturais aí de você usar grupos de conversação, né? O primeiro é que você vai estar aprendendo com pessoas que estão no mesmo barco que você. Todas elas estão aprendendo inglês, então você vai ter aquela sensação de pertencimento, né? De que você não está sozinho nesse mundo. Isso acaba te motivando e também é muito dinâmico, né? Porque você vai estar falando todos os dias aí com pessoas diferentes sobre assuntos totalmente diferentes. E aí você vai estar treinando a sua escrita, a sua leitura, a sua fala também, né? E a sua audição, se vocês usarem aí os áudios. Isso leva inclusive a gente pro erro, né, que muita gente comete quando está usando grupos de conversação para estudar inglês. E eu presencio em primeira mão as pessoas cometendo esses erros lá no grupo de alunos lá, né, da jornada do Autodidata Inglês, meu curso. Lá tem muita gente que entra e só dá um good morning, por exemplo, e sai do grupo, né? Ou então nem aparece mais para falar nada aquele dia. E no outro dia volta e fala good morning de novo. Só isso. E eu sou obrigado a te falar que se você ficar fazendo esse tipo de coisa, o seu inglês não vai evoluir em absolutamente nada. Eu tenho que ser sincero aqui, não tem jeito. E outra coisa que muita gente acaba fazendo é só mandar mensagem de texto e não usar os áudios, né? Não é à toa que tanta gente entende o inglês, consegue até escrever, mas na hora de falar fica totalmente perdido. É por causa dessa falta de prática. Tem que sair um pouquinho da zona de conforto para mandar áudios também, porque tem basicamente 3 tipos de pessoa, né, que participam desses grupos. Tem aquele lá que nem fala nada, só tá lá vendo o movimento, tem aquele que só manda as mensagens de texto e tem aquele que realmente evolui, que é aquele que manda áudios, conversa com todo mundo, fala sobre qualquer assunto, mesmo que não saiba falar assim tão bem. Inclusive lá no meu curso de inglês a gente vai muito além de só textos e áudios. Eu me reúno todas as semanas com os meus alunos, ao vivo, cara a cara. Aí eu tenho a oportunidade de falar com cada um deles, de tirar as dúvidas, né, e de conversar mesmo como amigo. Se você ainda não é aluno, inclusive, tá perdendo tempo. E vamos lá para a nossa quinta técnica de estudo divertida, e essa você vai adorar, que é através de músicas. Tem alguns benefícios naturais também, né, da gente aprender com música. Primeiro, que é uma coisa que a gente naturalmente consegue colocar aí na nossa rotina. Você pode estudar inglês com música fazendo praticamente qualquer coisa, lavando a louça, limpando a casa. Mas o fato é que a nossa memória auditiva é muito eficiente. Quem que nunca ficou com aquelas músicas chiclete na cabeça que não consegue parar de pensar, né, de cantar aquela música na cabeça? A música ativa o nosso cérebro bem naquela região que é ligada a experiências prazerosas. Por isso que estudar com música é uma ideia tão boa assim. E outra coisa é que a linguagem que está presente nas músicas, né, elas são naturais, são coisas do dia a dia mesmo, então entra naqueles 20% que vão fazer toda a diferença na hora de você estar estudando e aprendendo, né, o inglês. E também, além de estar aprendendo o idioma, você vai estar aprendendo a cultura, uma coisa que também acontece, né, nos filmes e séries. Porque aprender um idioma novo não é só você aprender as palavras.
O idioma vem junto com a cultura. Muitas palavras, muitas expressões têm a ver com a cultura daquele povo que fala o idioma que você está aprendendo, no caso aqui o inglês, né? E de todas as opções e ferramentas que eu apresentei aqui hoje, para quem está iniciando agora no inglês, a música é a melhor forma de você estar começando a aprender. Porque quem está aprendendo do zero inglês tem que primeiro, né, se familiarizar com o idioma, e fazendo isso com música, né, essa familiarização vem de um jeito muito mais natural. Mas também você não vai estudar inglês com qualquer música, né? As músicas para estudar tem que ter duas características. Primeiro, você tem que gostar, né? Claro, porque só se você gostar da música que esse método aqui realmente vai funcionar. E segundo, que a música tem que ser entendível, né? Então, nada de você colocar um rap muito rápido ou então aqueles rock metaleira lá que a gente não consegue entender o que eles estão falando. E uma dica extra aqui é que você pode estar usando o site do Letras para poder acompanhar, né, aquela música lá quando você não está entendendo nada. E qual que é o método, né, que eu vou usar para estudar com música? Primeiro que você vai escutar a mesma música várias e várias e várias vezes. Sempre que você puder, né, tenta escutar essa música lendo o que a pessoa está falando. Isso vai ajudar você a assimilar o som que as palavras têm, porque diferente do português, no inglês a gente não vai falar as palavras exatamente do jeito que elas estão escritas. No inglês não funciona assim. Então a gente tem que se acostumar com o som das palavras e a música ajuda muito nisso. E aí você vai cantar junto, mas é cantar alto, tá? Nada de sussurrar, porque se você está cantando alto, você vai estar usando os músculos da boca que fazem parte, né, da comunicação. Então, os músculos que a gente usa no português, a gente usa de uma forma diferente no inglês. Por isso que a gente tem tanta dificuldade assim de falar um outro idioma. E quando você for cantar, primeiro você vai cantar só imitando o som que o cantor está fazendo, né? Sem ler a letra. Claro que você já vai estar sabendo da letra porque você já ouviu ela lendo, né, várias vezes. Então você vai cantar primeiro só imitando, né, o som do cantor e depois aí sim você vai cantar lendo a letra também, porque você vai estar assimilando o som com a forma que é escrita. Isso vai ser bem importante. Aí você vai repetir, né, esse processo com outras músicas, outros cantores, com músicas que tem um sotaque diferente, isso é bem legal também de fazer. E isso também, essa prática com a música, também não posso mostrar aqui no YouTube por conta dos direitos autorais. Mas lá dentro do curso, né, eu uso também métodos de ensino com a música. Então, se aprender desse jeito é uma coisa que te interessa, uma boa ideia é você entrar lá no curso da jornada. Aqui embaixo eu deixei algumas recomendações de música, de livros, de filmes e séries também. E se você tem interesse em conhecer o meu curso, o link está aqui embaixo na descrição e também nos comentários. E só lembrando, né, o curso é online, é vitalício. Só lá você vai encontrar o método 80-20 e ele vai estar todo certinho também na ordem, né, para você estudar, além, é claro, de ter os encontros semanais comigo. Acesse agora o site oficial do curso para você saber todos os detalhes. O link está aqui embaixo. Até a próxima!